Olá pessoal, eu sou o Pastor Ademir, seja muito bem-vindo ao canal Cultura Reformada e à playlist Pregação Reformada. Aqui você encontra pregação reformada todos os dias, pregação fiel, edificante. Por isso, se você está chegando agora no canal, já aproveita e se inscreve marcando o sininho das notificações para você não perder nada que produzimos aqui. Dá o seu joinha porque ajuda muito o canal, tá certo? E você gostou do vídeo, da pregação que você assistiu? Comenta e também recomenda para todo mundo que você conhece. Convida todo mundo aí para também acompanhar o canal Cultura Reformada. Aí detalhe, assiste o vídeo até o final porque depois da pregação eu volto para te atualizar sobre toda a programação de nosso canal. Tá combinado assim então? Sem mais enrolação então, bora para a pregação. Roda a vinheta. O título é Provai e Vede. Provai e vede a beleza das Escrituras. Então vamos lá, abra lá em 2 Timóteo 3, a partir do versículo 16. 17, diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar. Senhor Deus, sem dúvida alguma, o objeto mais precioso nesse mundo que nós temos em mãos é a Tua Palavra. Não tem nada mais valioso, não tem nada mais importante, não tem nada mais belo do que termos em mãos um pouquinho da Tua mente infinita. Que possamos ter olhos para enxergar, mas não apenas isso, mas provar e ver o quanto o Senhor é bom através da Tua Palavra. Ajuda-nos nisso agora que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muitos jovens no Brasil, ao adentrar na universidade, na faculdade, têm deixado a fé, têm desistido de Cristo, têm se desanimado com o Evangelho, de tal forma que dentro da igreja existe até uma certa indiferença com respeito à Trindade, a viver a vida cristã de forma holística, pegando todas as áreas da vida. E cada vez mais nós temos perdido os nossos jovens, os nossos filhos, os nossos netos para o mundo porque eles têm se encantado mais com outras coisas. E aí nós temos como resultado na sociedade ódio, violência, desobediência, arrogância, avareza, orgulho, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E o que é interessante é que essa é a mesma realidade aqui do texto que acabamos de ler. Se você olhar para o versículo 1, Paulo vai dizer que nos últimos dias viriam tempos difíceis. Aí ele veja aí como são difíceis. E isso não é fora da igreja. Você vai perceber que no contexto é dentro da igreja. São pessoas que têm forma de piedade, mas não são realmente salvos. São pessoas até de liderança que tentam chegar à verdade, mas nunca chegam. Mas, na verdade, resistem à verdade do Evangelho. E a palavra últimos dias aí, a gente pensa que são os últimos dias logo antes da segunda vinda corpórea de Cristo. Mas no Novo Testamento isso não é verdade. Últimos dias significa exatamente o período entre a primeira vinda e a segunda vinda. Ou seja, nessa época já eram os últimos dias para Paulo. A evidência disso é no próprio contexto que Paulo, apesar de dizer nos últimos dias, e vai dizer a característica desses homens que são irreverentes, desobedientes, arrogantes, mais amigos dos prazeres do que de Deus, ele diz, foge também destes, versículo 5. Então é para uma realidade do próprio Timóteo. Você vê isso no contexto. Além de você corroborar essa ideia de últimos dias, em vários outros textos da Bíblia, por exemplo, em Atos capítulo 2, quando desceu o Pentecostes, Pedro, citando Joel, vai dizer, está se cumprindo o que nos últimos dias foi dito. Também você vê lá em Hebreus capítulo 1, que Deus falou de várias maneiras, pelos pais, por meio dos profetas, mas
nos últimos dias nos falou pelo Filho. Então, últimos dias aí é um contexto daquela época e não os últimos dias exatamente antes da segunda vinda corpórea de Cristo. E por isso também nós estamos nessa época. Estamos vivendo os últimos dias. E é essa toda dificuldade que Paulo fala aqui para Timóteo. Viria da igreja, pessoas até da liderança, que seriam corruptos, maus, depravados, ímpios, mais amantes dos prazeres do que de Deus. Mas como é que podemos imaginar algo diferente, um avivamento? Sermos diferentes numa sociedade como essa. Aí veja o contraste que Paulo faz para Timóteo, versículo 10. Ele fala como é que é a galera daquela época. Agora, Timóteo, presta atenção, versículo 10. Tu, porém, é o primeiro tu, porém. Aí depois ele vai falar, olha, copia a minha vida, veja como é que eu vivo, veja como eu lido com os sofrimentos. Seja diferente. Ao me imitar, porque eu imito a Cristo. Aí versículo 14, veja de novo como é que inicia. Tu, porém, seja diferente desses homens, Timóteo. Faça a diferença. E aí no versículo 4, versículo 5, de novo repete. Tu, porém, Timóteo. Então o que ele está dizendo em contraste é: tu, porém, Timóteo, tu, porém, jovem moça, tu, porém, jovem homem, moço, seja diferente e permaneça fiel. Agora, como eu vou fazer isso, Paulo? Como é que eu posso fazer isso? O jovem moço, homens e mulheres que estão aqui. O meu ver, o que o texto vai ensinar é provai e vede, que é o nosso texto, a beleza e a grandeza das Escrituras. Aí você vai ter condição de ser diferente e permanecer fiel. Provai e vede a beleza e a grandeza das Escrituras. E então você vai permanecer firme e fiel. Então vamos ver em 3 pontos essa verdade, tá? Primeiro ponto, provai e vede a autoridade ou o poder das Escrituras. Você vai ver isso no versículo 16, parte A. Provai e vede a autoridade. Presta atenção aí na letra P, poder, tá? Até fica mais fácil para memorizar. Provai e vede a autoridade e poder das Escrituras. Segundo, provai e vede a utilidade ou proveito das Escrituras. Então, provai e vede o poder das Escrituras, provai e vede o proveito das Escrituras. É a parte B do versículo 16. E, por último, provai e vede a suficiência das Escrituras ou o propósito das Escrituras. Então, 3 coisas bem simples. Provai e vede o poder das Escrituras, o proveito das Escrituras e o propósito das Escrituras. A autoridade das Escrituras, a utilidade das Escrituras e a suficiência das Escrituras. Então vamos lá para a primeira coisa. Poder, proveito, propósito. Vamos lá, o poder das Escrituras. Veja o versículo 16, começa como? Toda a Escritura. O que é que Paulo quis dizer com isso? Toda a Escritura ou cada Escritura, pode ser um dos dois. Cada Escritura, quando nós pensamos assim, de cara pensamos, ele está falando do Velho Testamento porque nós não tínhamos o Novo. Exatamente o que os católicos romanos vão dizer. O que o Paulo está falando aqui é apenas da antiga aliança, do Antigo Testamento, que ele tinha em mente. Mas será que isso é verdade? Não. O que Paulo está dizendo é que tudo aquilo que é Escritura, independentemente se é velho ou novo, mas que é considerado como Escritura. Por que eu posso dizer que ele estava pensando aqui também no cânon do Novo Testamento? Porque Paulo, entre outras coisas, e todos os outros apóstolos, tinham sim a consciência e a mentalidade canônica de que estava escrevendo a palavra inspirada de Deus. Vou dar pelo menos 2 evidências para você ter essa ideia de como Paulo, ao escrever isso aqui a Timóteo, não era apenas o Velho Testamento, mas também incluía o Novo. Vai lá para 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18. Veja que é uma carta anterior a essa Paulo, na segunda carta de Timóteo, já está quase para ir embora, ele vai falecer em breve, preso, e a tradução diz que foi decapitado. Então, na última carta,
Antes dela, ele escreve isso na primeira carta a Timóteo. Olha o que ele vai dizer depois de falar sobre o direito que os presbíteros que se afadigam na palavra têm para receber o seu salário. Ele vai provar isso com a Escritura no versículo 18. Olha aí. Pois a Escritura declara. Quem é que declara? A Escritura. Veja que ele está citando a Escritura. Não amordaças o boi quando pisa o trigo. Aí ele cita aí Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4. Mas ele não para por aí, ele diz, e ainda o quê? A Escritura diz. O que é que a Escritura diz, Paulo? O trabalhador é digno do seu salário. Você procura isso no Velho Testamento, não encontra. Onde é que você vai encontrar isso? No Novo Testamento, de forma mais específica, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 7. A mesma expressão que Jesus usou. Ou seja, Paulo já tinha em mãos o Evangelho segundo Lucas, que ele está colocando no mesmo pé de igualdade de Deuteronômio à Escritura do Antigo Testamento. Então, na mentalidade apostólica, ele já tinha a ideia de que o que estava sendo escrito era a palavra de Deus, tanto quanto o Velho Testamento foi. Então, quando ele diz aqui toda a Escritura, não é apenas o Velho Testamento, mas também o Novo Testamento e as coisas que ele escreveu. Digo isso porque Pedro fala isso lá em 2 Pedro, capítulo 3, quando diz assim que tem certas pessoas que deturpam as cartas, todas as cartas, até Pedro diz que é todas as cartas do apóstolo Paulo, para a própria destruição deles, assim como faz com as demais escrituras. Então Pedro coloca no mesmo pé de igualdade Paulo e suas epístolas com escritura. Então, a mentalidade apostólica aí é que o Novo Testamento também está incluso quando ele diz toda a Escritura. Mas aí ele não para por aí, porque ele diz toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, apesar de ele não ter ainda Apocalipse, mas ele sabia que isso ia chegar lá, ia ter um cano do Novo Testamento. Ele diz aí que é inspirada por Deus. Qual é a ideia aí? A ideia é, de muito estudo dessa palavrinha, significa que é o sopro de Deus. Tem as duas coisas, tanto a palavra do Espírito e a palavra Deus nessa palavra, inspirado. Até o ponto que você tem que entender que a melhor tradução não é nem inspirado, mas é expirar. A mesma ideia de quando Deus soprou o fôlego de vida em Adão, quando era só um barro. Viu exato? Essa é a ideia da Escritura. Ela é sopro do próprio Deus, é do Espírito de Deus. Ou, em outras palavras, para você entender, é Deus falando diretamente com você. Ou, se eu colocar de outra maneira, seria o seguinte: existe diferença zero entre o que é Deus, quem é Deus e o que é a palavra. Existe diferença zero entre Deus e a sua palavra. São idênticos. Não há diferença. Existe diferença zero entre Deus e a Escritura. Como é que eu entendo isso? Simplesmente assim: quando você desobedece a palavra de Deus, quando você desobedece a Escritura, ao mesmo tempo você está desobedecendo o próprio Deus. Não tem diferença. E aí muitas Bíblias até a gente tem, né, aquelas que botam de cor vermelha as palavras de Cristo no Evangelho, como se pudesse fazer alguma diferença do restante da Escritura. Isso é bobagem, tá, irmãos? Toda ela, sem exceção, tem a mesma autoridade, tem o mesmo poder, tem a mesma fonte e essência que é divina. E deixa-me mostrar como isso é espetáculo, pelo menos para mim, quando eu comecei a ver isso com mais clareza. Isso foi bom demais. Então veja como eu vou fazer essa defesa mostrando em outras partes das Escrituras que existe diferença zero entre Deus e a Escritura. O que Deus diz, esse é o primeiro ponto para mostrar essa verdade. O que Deus diz, a Escritura diz. O que a Escritura diz, Deus diz. Vá para um texto espetacular que eu acho em Gálatas capítulo 3. Vá lá, por favor. Gálatas capítulo 3. Versículo 8. Gálatas 3, 8. Gálatas capítulo 3,
Versículo 8, olha que coisa interessante. Paulo está argumentando aqui sobre a justificação pela fé somente. Mas veja o que, é que ele diz em Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Veja que coisa interessantíssima no texto. A passagem diz que a Escritura faz duas coisas. Ela tendo a Escritura prevista, ela prevê. E ela fala outra coisa, pré-anuncia o evangelho. Mas espera aí um momentinho. Quando nós voltamos para Gênesis capítulo 12, versículo 3, onde esse texto é citado, em ti serão abençoados todos os povos, aquele que diz que prevê é o próprio Deus que diz isso a Abraão de forma audível. Quando você vai lá para Gênesis capítulo 12. Mas Paulo aqui diz que foi a Escritura que disse. Mas quando você vai para Gênesis 12, é o próprio Deus falando audivelmente para Abraão. O que está acontecendo aqui é Paulo personificando as Escrituras, onde ela prevê e pré-anuncia algo que foi o próprio Deus que disse para Abraão. Mas não. Aqui está dizendo, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria. Mas lá em Gênesis Deus previu que Deus justificaria. A personificação da Escritura é tão grande que Paulo faz uma distinção entre Escritura e Deus. Quando na verdade foi o próprio Deus que tinha falado isso para Abraão. Então a Bíblia previu que Deus faria algo. Mas não foi Deus que havia previsto que ele mesmo faria algo? Então a personificação aí é total. Ele se refere à Bíblia como algo vivo, pessoal e divino. Só o fato de ter registrado não muda nada a sua essência. Na verdade, mostra que ela é da própria essência de Deus. E para mim o que é mais interessante é que quando Paulo fala isso, ele não fala do original do hebraico. Ele não está citando o texto do original do hebraico, onde foi inspirado. Ele está falando de uma tradução que se chama Septuaginta, e que para ele, mesmo a tradução, transmite a mesma verdade da palavra inspirada. Significando que até hoje, esse é base para a gente, quando nós traduzimos a palavra de Deus para o português, também vem carregado da palavra de Deus. A inspiração é no original, mas mesmo assim a transmissão dessa verdade pode ser dada pela tradução, como o apóstolo Paulo nos dá aqui. Sendo o próprio Deus falando conosco. É impressionante. Você começa a perceber o que é isso? Existe diferença zero em o que a Escritura diz e o que Deus diz. Assim como Deus falou audivelmente a Abraão, agora para você, no século 21, é o próprio Deus falando com você. É um encontro que você tem com Ele, você teve agora no seu momento de tranquilidade. Você quer algo mais pentecostal do que isso? Assim diz o Senhor. Pois é isso, assim diz o Senhor, quando você abre sua Bíblia todos os dias e lê. Se deixar cair essa ficha no seu coração e ver a realidade disso é algo impressionante. Não tem nada igual. Deixa eu me mostrar, talvez, que você perceba um pouco mais disso. Talvez você já tinha essa ideia, mas vê a magnitude dessa verdade. Deixa eu ler algumas partes aqui de um texto que eu achei marcante, do John Piper, que diz assim: amanhã em que eu ouvi a voz de Deus. Veja um pouquinho desse texto, tá bom? Olha aí. Deixe-me falar-lhe sobre uma experiência das mais maravilhosas que eu tive da manhã da segunda-feira, 19 de março de 2007. Pouco depois das 6 da manhã, ele estava também num retiro de casais, num hotel. Deus falou de verdade comigo. Não há nenhuma dúvida de que era Deus. Eu ouvi as palavras em minha cabeça com a mesma clareza com que a memória de uma conversa passa pela consciência. As palavras eram em inglês, mas elas tinham sobre si uma absoluta auto-autenticação da verdade. Eu estou certo, sem a menor sombra de dúvida, de que Deus ainda fala hoje. Enquanto eu orava e meditava, de repente aconteceu. Deus disse:
venha e veja o que eu fiz. Foi a palavra de Deus para ele direto. Não havia a menor dúvida em minha mente de que estas eram as mesmas palavras de Deus. Naquele mesmo instante, naquele mesmo lugar, no século 21, no ano de 2007, Deus estava falando comigo com autoridade absoluta e realidade auto-evidenciada. Eu parei para tentar entender a dimensão do que estava acontecendo. Havia uma doçura naquilo tudo. O tempo parecia ter pouca importância. Deus estava próximo, Ele estava me vendo, Ele tinha algo a dizer para mim. Quando Deus se aproxima, a pressa deixa de existir, o tempo para. Eu queria saber o que Ele quis dizer com venha e veja. Ele me levaria a algum lugar, como fez com Paulo, levando ao céu para ver aquilo que não pode ser descrito? Será que ver significa que eu teria uma visão de alguma grande obra de Deus que ninguém jamais havia visto? Não estou certo de quanto tempo decorreu entre a palavra inicial de Deus, venha e veja o que eu fiz, e as palavras seguintes. Não importa. Eu estava sendo envolvido no amor da comunicação pessoal com Ele. O Deus do universo estava falando comigo. Então Ele disse tão claramente quanto qualquer palavra que alguma vez tenha entrado em minha mente: fiz coisas tremendas com os filhos dos homens. Meu coração acelerou. Sim, Senhor, Tu és tremendo em todas as Tuas obras. Sim, para com todos os homens, que eles percebam isto ou não. Sim, e agora? O que mais me mostrarás? As palavras vieram novamente. Tão claramente quanto antes, mas cada vez mais específicas. Converti o mar em terra seca, atravessaram o rio ao pé, ali eles se alegraram em mim. De repente percebi que Deus estava me levando de volta milhares de anos no tempo, até a época em que Ele secou o Mar Vermelho e o Rio Jordão. Eu estava sendo transportado na história, pela palavra dEle, até essas grandes obras. Era isso que Ele queria dizer quando disse, vem e veja. Ele estava me conduzindo ao passado pelas suas palavras, até duas gloriosas obras que Ele fez diante das crianças e homens. Estas eram as coisas tremendas em que Ele havia se referido. O próprio Deus estava narrando as poderosas obras dEle. Ele fazia isto com palavras que estavam ressoando em minha própria mente. Então me cobriu uma maravilhosa reverência. Uma palpável paz desceu sobre mim. Este era um momento santo e um lugar santo do mundo ali no norte de Minnesota. O Deus Todo-Poderoso tinha descido e estava me dando a quietude, a abertura e a disposição de ouvir a sua voz. Enquanto eu me maravilhava do seu poder para secar o mar e o rio, Ele falou novamente. Ele disse, os meus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Eu sentei olhando para o vazio. Minha mente estava cheia da glória universal de Deus. Meus olhos vigiam as nações, Ele disse. Não era só que Ele tinha dito. Sim, isso já seria glorioso, mas Ele tinha dito isso para mim. As próprias palavras de Deus estavam em minha cabeça. Elas estavam lá em minha cabeça da mesma maneira que as palavras que eu estou escrevendo neste momento estão na minha cabeça. Elas foram ouvidas tão claramente quanto se neste momento eu recordasse que minha esposa havia dito, desça para jantar assim que estiver pronto. Pense nisso e aí ela aplica. Maravilhe-se com isso. Trema diante disso. O Deus cujos olhos vigiam as nações, como algumas pessoas vigiam o gado, ou os mercados de ações, ou locais de construção. Esse Deus ainda fala no século 21. E eu ouvi as próprias palavras dele. Ele falou pessoalmente comigo. Que efeito teve isso sobre mim? Encheu-me de um senso renovado da realidade de Deus. Se você quiser ouvir as palavras que eu ouvi no sofá do norte de Minnesota, leia o Salmo 66, versículos 5 e 7. Foi ali que eu as ouvi, a palavra de Deus. Quão preciosa é a Bíblia. É a própria palavra de Deus. Nela Deus fala em pleno século 21. Ela é a própria voz de Deus. Por esta voz ela fala com verdade absoluta e força pessoal. Por esta voz ele revela a sua transcendência e beleza. Por esta voz ele revela os segredos mais profundos de nossos corações. Nenhuma voz pode em qualquer lugar, em qualquer tempo ir tão fundo, ou erguer-se tão alto, ou levar tão longe quanto a voz de Deus que nós ouvimos na Bíblia. É uma grande maravilha que Deus ainda fale hoje através da Bíblia, com maior força, maior glória, maior certeza, maior doçura, maior esperança, maior orientação, maior poder transformador e maior verdade cristocêntrica do que pode ser ouvida de qualquer voz, em qualquer alma humana no planeta fora da Bíblia. E a sua semana, como tem sido? Depois de um domingo, logo na segunda-feira. É essa a mentalidade que você tem? Ou você tem negligenciado
Deus, o seu Criador, falando diretamente com você, como ele falou com Abraão. E você tem desprezado a leitura, a meditação. E ouvir a voz dele. Tem passado dias, semanas, talvez alguns de vocês meses. Sabe o que é isso? É você não ter realmente na sua mente a realidade de que Deus fala diretamente com você quando você abre esse livro aqui. Mas é isso que Paulo está ensinando. O que a Escritura diz, o próprio Deus está falando diretamente com você. Como se ele aparecesse para você e falasse com você quando tivesse para acordar ou na hora de dormir. Mas não apenas isso, o que Deus diz, a palavra diz, mas também tem algo interessantíssimo aí nesse primeiro ponto, para você ver a dimensão da palavra de Deus. Deus é adorado e, pasmem, a palavra é adorada. Deus é adorado e a palavra é adorada. Vamos lá, eu vou pegar só um texto, tá? Vai lá para Salmo 56, versículo 4 e 10. Veja isso, que coisa interessante quando me deparei também com esse texto. É impressionante. Salmo 56, vamos ler só 2 versos, 4 e 10. Esse é um salmo de Davi, de temor e medo, e ele corre a Deus como refúgio. E veja o que ele diz aí no versículo 4, de Salmo 56, versículos 4 e 10. Eu vou rápido, porque nós não temos muito tempo, tá, irmãos? Eu estou aqui com muita coisa ainda para dizer. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Olha aí, eu vou ler só essa parte aí. Veja que o objeto do verbo exaltar não é Deus, é a palavra. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Agora veja o versículo 10, fica mais claro. O verbo é o mesmo, mas foi traduzido diferente. Exaltar é a mesma coisa de louvar aí. É o mesmo verbo. Em Deus, cuja palavra eu louvo. No Senhor, cuja palavra eu louvo. Impressionante. Eles estão louvando a palavra de Deus. E aqui eu não estou falando da segunda pessoa da Trindade, o verbo de Deus, que é Jesus Cristo, que se encarnou. Não é isso que ele está falando aqui. Ele está falando mesmo da palavra de Deus. A palavra de Deus sendo adorada. Você não vê apenas isso no Velho, vamos ver no Novo, que é um texto tão conhecido pela gente, pessoal. Nós até cantamos quando era... eu, pelo menos, quando era mais jovem e tal... Cantava demais e gostava muito. Romanos capítulo... Desculpe, me confundi. Atos capítulo... Vamos para Atos capítulo 13. Veja essa evidência lá em Atos capítulo 13. Depois a gente vai para Romanos. Atos capítulo 13. Aqui Paulo, depois de falar para os gentios, veja a resposta no versículo 47 de Atos 13. Porque o Senhor assim nulo determinou em ti constituir para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Agora veja o 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam quem? Deus? Não, glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Muita gente se foca aí nessa parte B do verso. Mas foque na que eu estou te chamando a atenção. Eles glorificavam o quê? Assim como o salmista Davi. Glorificavam a palavra de Deus. Aí você disse, se não é Jesus, pastor, quem é então? Sabe o que eles estão fazendo aqui? Eles estão adorando sim. Assim como você adora Deus o Pai, adora Deus o Filho, adora Deus o Espírito Santo, não é uma quarta pessoa da Trindade, não. A ideia aqui é que você magnifica, exalta, honra, louva, adora um pouquinho da mente de Deus Pai, da mente de Deus Filho, da mente do Deus Espírito Santo para você. Porque Deus não é corpo. Deus é aquilo que ele se revela a você. E a coisa que ele se revela é a sua palavra, porque são idênticos. E depois de analisar e meditar sobre isso, eu vejo vários momentos isso acontecendo na palavra de Deus. Olha, escute isso, não precisa ir lá não, para a gente ganhar tempo. Olha que coisa linda. No Salmo 139, que nós tanto conhecemos, depois de Davi entender a revelação de quem Deus é,
E o que ele revelou? Vê o que ele diz, Davi, lá no Salmo 139, versículo 17. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. O que é que Davi está fazendo aqui? Está adorando os pensamentos do próprio Deus, que é a Escritura, o pensamento escriturado de quem ele é e do que ele fez. Não apenas Davi faz isso, mas aí agora vamos para Romanos. Romanos capítulo 11, o texto tão conhecido da gente depois de Paulo mostrar aquelas gloriosas verdades do Evangelho. Aí ele não se aguenta e explode e diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus quê? Seus juízos ou pensamentos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Nós conhecemos a mente dele porque foi revelada. Então Deus é adorado. Existe diferença zero entre a Escritura e Deus. Porque o que a Escritura diz, Deus diz. Segundo, o que Deus é adorado e a própria palavra dele é adorada. Não estou dizendo que isso aqui você tem que adorar a Bíblia, seria bibliolatria. Isso aqui é só uma instância daquilo que Deus revelou. Isso aqui pode se acabar. Mas você para pensar um pouco. É por isso que o ápice do culto é a pregação e a exposição da palavra de Deus. E é naquele momento, não é depois, não. É nesse momento onde você, o seu coração, mais adora a Deus. Já ficar impressionado com a mente de Deus sendo dada para nós. E por último, para a argumentação, que existe diferença zero entre um e o outro. Não apenas o que a Escritura diz, Deus é adorado. A palavra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa palavra também deve ser adorada, porque é o próprio Deus. O que Deus é, a Escritura é. Isso é bem rápido, não quero nem gastar tempo. Não é verdade? O que Deus é, a Escritura também é. Deus é eterno, também ela é eterna. Deus é imutável, ela também é imutável. Deus é bom, ela também é boa. Deus é justo, ela também é justa. Todos os atributos que você pode imaginar para Deus, também é para a sua palavra. Lindo demais. Mas ainda, quais são algumas implicações para a gente? Deveria entender o poder e a autoridade. O que é a Escritura? Veja a implicação. É da mesma categoria de quem Deus é. É isso que o texto está ensinando. É da mesma essência de Deus. Não tem diferença entre um e o outro. Se isso é verdade, é daí onde se tira a doutrina, a inferência necessária e inevitável de que a palavra de Deus tem que ser a autoridade última e final, e ela tem que ser, esse é o meu ponto agora, inerrante e infalível. Quando as pessoas têm uma visão baixa de quem Deus é, vão ter uma visão baixa das Escrituras. Quando as pessoas têm uma visão baixa das Escrituras, têm uma visão baixa de quem Deus é. Pode ter certeza. Porque estão de mãos dadas. O que Deus é, a Escritura é, daí onde nós cremos que a Bíblia não erra, que é a inerrância, e a Bíblia não pode errar, que é a sua infalibilidade. Porque ela vem da mesma essência de Deus, ela é o sopro de Deus, ela é inspirada pelo próprio Deus. Impressionante isso. Mas daí onde nós tiramos a autoridade das Escrituras e o poder dela, porque é do mesmo poder do próprio Deus. Não tem nada mais acima das Escrituras. Nada mais autoritativo do que a Escritura. Deixa eu colocar de outra maneira. A Escritura não pode ser provada por nada nesse mundo. Do outro modo, a Escritura não seria a autoridade última e final. A Escritura não pode ser provada nem julgada por nada nesse mundo. É o oposto. É ela quem julga e prova tudo mais. É ela que tem a autoridade última e final. Sabe por que isso é importantíssimo? Porque você com certeza vai ter um colega na universidade, vai ter um parente, vai ter alguém que vai dizer: eu não acredito muito no cristianismo não. Por quê? Prove que a Bíblia é verdadeira. Prove. Bora, estou esperando. Quando você provar que isso aí não é apenas palavra de homens, aí eu aceito. Já teve esse tipo de conversa?
Já teve esse tipo de desafio? Pois eu quero que você saia aqui desse acampamento com esse princípio. Presta atenção. A Bíblia é sua autoridade última e final. Isso significa o quê? Que ela é o seu primeiro princípio. É o seu fundamento, que nada pode provar ela, ou autenticar ela, ou mostrar que ela é verdadeira. Ela é auto-autenticadora por definição. Por quê? Porque ela é da essência de Deus e ela é a autoridade última e final por isso. É a mesma coisa de você pedir Deus falando com você e você dizer: pois Deus, prove que você é Deus com outra coisa. Aquela outra coisa seria a autoridade última e final. E até se você começar a raciocinar, essa coisa vai até para o infinito. Você tem que parar em algum lugar. Se você quiser provar que A é verdadeiro com B, alguém vai perguntar: então prove que B é verdadeiro com C. E prove o C com D. E o D com E. Você vai parar onde com isso? No infinito. Autoridades últimas e finais são algo necessários para você raciocinar. É algo que é um princípio não provado. Você aceita como verdade e constrói tudo mais. Esse é o princípio das Escrituras. Deixa eu me citar aqui como isso é importante, principalmente nas universidades, onde você vai conversar com pessoas hoje em dia, pedindo para provar a Bíblia, você vai dizer: não, sinto muito. A Bíblia não é provada. Ela é minha autoridade última e final. E ela é o primeiro princípio pelo qual eu julgo tudo mais. Eu gosto muito de um filósofo cristão chamado Gordon Clark. Até recomendo que vocês leiam. Veja o que ele vai argumentar aqui. Que é isso que eu estou dizendo. Depois eu vou tentar exemplificar para vocês entenderem melhor. Olha esse aqui. A autoridade última e final é a Bíblia. É auto-autenticadora. Ela não pode ser provada por nada. Você não coloca Deus num tribunal para ser julgado. É Ele que julga tudo. Olha que coisa linda. Há uma razão definitiva do porquê nem tudo pode ser deduzido ou provado. Nem tudo pode ser. Se alguém tentou provar os axiomas da geometria, que são aquelas coisas que não são provadas, os teoremas partem desses princípios já aceitos, esse alguém deve fazer referência a proposições anteriores. Se essas proposições devem também ser deduzidas, deve haver proposições prévias e assim de volta ad infinitum, ao infinito, como eu acabei de falar para vocês. Do que se segue? Se tudo deve ser demonstrado ou provado, nada pode ser demonstrado, pois não haveria nenhum ponto de partida. Você tem que começar em algum lugar para começar a andar. Se tudo for provado, você não tem um ponto de partida e nunca vai começar, nunca vai iniciar. Se você não pode começar, então certamente você não conseguirá terminar. Aí veja a afirmação dele por conta disso. Todo sistema de teologia, ou filosofia, ou pensamento humano que você possa imaginar, deve ter um ponto de partida. O empirismo, racionalismo, existencialismo, qualquer tipo de filosofia, marxismo, tem que ter um ponto de partida que não se prova, mas começa dali assumindo que é verdade e dali constrói o pensamento. Aí veja o que ele vai dizer. Todo sistema deve começar de algum lugar e não pode ter começado antes de começar. O ponto é que nenhum sistema pode deduzir seus axiomas. A inferência é o seguinte, presta atenção nessa inferência. Ninguém pode consistentemente fazer a objeção ao cristianismo por ser baseado em um ponto de partida indemonstrável que você não prova, você começa dali. Se os secularistas exercitam seu privilégio de basear seus teoremas em axiomas, então os cristãos também podem. Se os secularistas recusam aceitar nossos axiomas, então eles não têm objeção lógica contra a nossa rejeição dos axiomas deles. Portanto, rejeitamos a base do ateísmo, do positivismo lógico e, em geral, o empirismo. Nosso axioma será que Deus tem falado, mais plenamente, Deus tem falado na Bíblia, mais precisamente o que a Bíblia diz, Deus tem falado. Essa é a potência que nós temos para o mundo aí fora. E deixa-me exemplificar um pouco. Vamos pegar o empirismo. O que é o empirismo? É a ideia de que o seu conhecimento só pode vir pelos sentidos, daquilo que você vê, daquilo que você ouve, daquilo que você sente, daquilo que a galera faz no laboratório. Os conhecimentos só podem vir daí. A pergunta é, prove que seus sentidos são confiáveis. Essa é uma pergunta de partida, de axioma. Prove que seus sentidos você pode ser confiável, que você está vendo realmente é verdade. O que o cara vai responder? Mostre com outra coisa que não é os seus sentidos, que os seus sentidos são confiáveis. Tem condição de você fazer isso? Prove que aquela cadeira ali é branca, sem usar os seus sentidos para realmente dizer que ela é branca. O que é que você vai dizer para mim? Não, a prova que eu sei que ela é branca, eu estou vendo.
Ou seja, você vai ter que usar os próprios sentidos para dizer que os sentidos são confiáveis. Não tem como você sair daí. Ah, eu fui para o oftalmologista. Ele usou o quê para ver se sua vista estava boa? Os próprios sentidos dele também. Veja que é algo circular, não tem como sair. É impressionante. Se o empirista pode usar isso sem provar com outra coisa, por que eu tenho que fazer diferente com a Bíblia? Que é a minha autoridade última e final. Prove que a Bíblia é verdadeira. Vou provar. Vamos lá para Mateus, vamos lá para Romanos. Vou usar a própria Bíblia para mostrar que ela é verdade. Assim como você usa os seus próprios sentidos para mostrar que os sentidos são confiáveis. Mostre que a sua razão racionalista, que a razão é confiável. Ele vai usar o quê para mostrar? A própria razão. A questão é qual é o que é infalível e qual é o que não é. Eu sei que os meus sentidos não são infalíveis. Eles erram. Mas uma coisa eu sei nesse mundo que é infalível e é única. Está aqui. E é ela que tem que julgar tudo mais e não o contrário. Mas ainda nesse primeiro ponto ainda tem outra aplicação. Porque na época da reforma, vamos fazer 500 anos, né? Era o Papa que concorria com a palavra de Deus como autoridade última e final. Mas hoje em dia, no Brasil, nos Estados Unidos, no nosso Ocidente, não é mais Papa que é a autoridade última e final. Quem é então? Quem é a autoridade última e final da geração de vocês? E eu fui atrás. Tem um sociólogo chamado Christian Smith, no seu livro Soul and Transition, fala que os adultos até 25 anos de idade, veja qual é a autoridade deles. E diz o seguinte: de acordo com os adultos emergentes, a autoridade absoluta para cada crença pessoal ou ação de uma pessoa é o seu próprio eu soberano. O seu próprio eu soberano. Ele simplesmente não pode acreditar ou algumas vezes conceber uma verdade dada objetiva. Ou seja, independente de sua autoexperiência subjetiva. Em outras palavras, não há nenhuma verdade objetiva hoje em dia, na sociedade pós-moderna. É naquilo que eu sinto, o que eu acho, o que eu experimento é que se é determinado o que é certo e o que é errado. E ninguém pode ir contra isso. E contra a minha liberdade. É uma crença subjetiva, é o que torna algo verdadeiro. Pode ser verdade para você, mas mentira para mim. Pode ser bom para você, mas ruim para mim. As verdades são relativas. Já viu isso? Mas essa é uma base, que é outra filosofia que tem adentrado fortemente na nossa geração, que é o relativismo. E é uma das coisas mais pueris que tem. A mesma coisa de um doutor dizer e diagnosticar mesmo, você está com câncer. Vai com essa filosofia. O doutor é verdade, para mim não. Eu estou bem. O câncer está me corroendo, mas é verdade para ele, para mim não. Ou como aconteceu nos Estados Unidos, que um filósofo chamado Ravi Zacharias, que eu gosto mais dele, que o cara foi um arquiteto, foi fazer uma construção pós-moderna, onde nada fazia sentido. Uma casa onde não tem porta, uma porta que não dá para canto nenhum, uma sala totalmente vazia, sem ter como você entrar, toda louca. Aí o Ravi perguntou para o cara, ele fez a mesma coisa com o fundamento? Que a verdade é relativa, que poderia fazer qualquer tipo de cálculo. Até hoje ele espera a resposta de um fundamento pós-moderno e relativo. Por fundação. Senão a fundação vai embora e o fundamento vai embora. Ou, se você quiser, olha como é destrutivo. Ninguém sabe com certeza, ninguém pode ter certeza de nada. Você faz a pergunta, você tem certeza que ninguém pode ter certeza de nada? A própria afirmação já é uma negação do relativismo. Então, cuidado. Nós temos que voltar hoje para o nosso dia, entender e voltar para a reforma, mesmo que seja qualquer tipo de autoridade hoje em dia que tem se levantado contra a Escritura, e você ter a firme certeza que você tem em mãos é a própria palavra de Deus, auto-autenticadora,
autoritária, de forma última e final, mostrando o poder de Deus. Esse foi o primeiro ponto, vamos correr. Segundo, não apenas provar e vede o poder e a autoridade das Escrituras, mas provar e vede também o proveito das Escrituras. Veja aí, a partir do versículo, volte lá, 2 Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, esse é o proveito, é lucro, ela tem lucro, essa é a ideia, ela tem lucro ou utilidade para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E aí eu quero ir com cada uma dessas, são 4 passos de utilidade, certo? Instrução, repreensão, correção e educação. 4 passos que eu vou chamar 4 passos de mudança. Ela é altamente útil para a instrução. E aí a Escritura, ela é totalmente necessária para sabermos a vontade de Deus. Mas se fôssemos pegar de tantas avenidas que tem nas Escrituras, de que ela ensina, deixa eu pegar uma só que vocês tanto sabem. Qual é? Deus deve ser o centro da sua vida. Ele não pode estar na periferia. Deus ele está lá no centro da sua cidade. E texto e mais texto para isso. Você foi criado para Ele, por meio dele, para Ele. Ele tem que ser o centro da sua existência, o centro da sua felicidade, o centro do seu gozo. Esse é um dos ensinos mais basilares da Bíblia. Se você perder isso, perde tudo. Eu acredito que esse é um dos primeiros pontos que eu queria enfatizar. Deus deve ser o centro da sua vida. Esse é um ensino. E a repreensão? Não apenas ensina a vontade de Deus para a sua vida, que Ele seja o centro, mas também Ele repreende, Ele argumenta contra você. A palavra é de argumentação mesmo. Mostrar como você falha em ver o quanto Deus deve ser o centro da sua vida. Em que sentido? Pecado não é apenas a transgressão pura e seca da lei de Deus. É isso, mas não apenas isso. Nossa confissão fala com tanta clareza isso no nosso catecismo. Pecado é a transgressão da lei de Deus. Mas muitas vezes nós perdemos o âmago disso, sabe? Não é apenas uma lei que está distante de Deus, não. Quando você peca e a Bíblia lhe repreende, é o seguinte: você não apenas quebra a lei de Deus, você quebra o coração de Deus. Você não apenas quebra uma lei distante de Deus, você destrona o próprio Deus. No seu pecado, cada pecado, a Bíblia lhe repreende, dizendo: você tem assassinado o próprio Deus. Nós não apenas fazemos coisas más, mas veja qual é o problema do ser humano. Nós tornamos as coisas boas como centro da nossa vida e não Deus. Isso é que é a repreensão da Bíblia e isso mostra o problema da gente. Não é simplesmente quebrar uma lei de não comer um fruto. Não é simplesmente isso lá. O problema central de tudo é que tornou uma coisa boa como central na vida do ser humano, destronando a Deus. É isso que a Bíblia nos repreende com toda a força. E é uma perspectiva que o mundo não dá. Quando você vai para o Éden, a ideia não é simplesmente de não cumprir uma lei, não obedecer uma lei, não. É desfazer e desacreditar que é um Deus bom, que você pode ter felicidade nele, que ele podia enxergar, que podia comer de todas as outras árvores. Que Deus maravilhoso, mas eu quero aquela, porque o meu prazer não está no meu Deus, mas em satisfazer o eu meu coração. E centralizar a mim mesmo e não a Deus. E ter prazer nele. E esse é o problema impressionante de cada ser humano. É tornar coisas criadas em coisas divinas. Isso pode ser um cônjuge, isso pode ser um namorado, isso pode ser família, isso pode ser filhos, isso pode ser trabalho e carreira, isso pode ser dinheiro, possessões, prazeres, gratificações, conforto, relacionamento, aprovação de pessoas, romance, respeito, sucesso, causas nobres e, pasmem, até moralidade e religiosidade e ministério.
A Bíblia vai mais profundo do que qualquer psicologia pode entrar. É impressionante a repreensão. O que é que o mundo aí fora diz? O problema seu é externo a você. Foi a sua criação, foi como você conviveu com fulano e cicrano. O problema que você tem na sua vida é fora de você. A solução para a sua vida é dentro. Olha para você mesmo. Enfatize sua autoestima. É assim no mundo aí fora. A Bíblia inverte e repreende a gente que é o oposto. O problema seu não é fora. O seu problema é lá dentro. Jesus diz, é de dentro do coração dos homens que procedem os maus desígnios. É o inverso que o mundo fala. É lá dentro do seu coração, de botar Deus no centro. Ele está na periferia. E sabe qual é a sua solução? Não é dentro de você, é fora de você. Como a gente vai falar nesse acampamento é em Cristo. É algo fora de você que está a solução. O mundo diz, a solução está dentro e o problema é fora. A Bíblia diz, não, o problema é dentro e a solução está fora. Impressionante. Que coisa mais proveitosa do que isso? Não apenas ensina, repreende, argumenta e mostra o nosso erro, mas a corrige. Ela corrige. Olha que coisa linda. Ensino para repreensão, para correção. O que é isso? Quero ser bem rápido. A Escritura coloca você de volta nos trilhos. Ela faz com que você perceba que você deveria colocar Deus no centro de novo na sua vida. E só ela pode fazer realmente isso. Nada mais pode. Nenhuma outra religião pode fazer isso. Nem islamismo, nem budismo, nem hinduísmo, nem espiritismo, nem mormonismo, nem catolicismo. Nada disso consegue. Sabe por quê? Porque religiosidade, o que faz enfatizar ainda mais é o seu orgulho, como a gente vai ver ainda hoje. Você tenta buscar na religiosidade o próprio Deus com seus esforços. O final, em vez de ter Deus no centro, é você de novo. Essa é uma das genialidades do Evangelho, sabia? É uma das coisas que me deixa assim impressionado de botar a boca no trombone e falar para todo mundo como é impressionante. Eu tenho lidado com pessoas drogadas, viciadas, alcoólatras. E eles sabem que um dos grandes problemas do ser humano, eles, é o egoísmo. Lá no centro. Pois tenta tirar o egoísmo, que é o problema do alcoólatra, se não for com o Evangelho. Ou com outro Deus. Ele sempre vai voltar para o problema inicial, a raiz do problema dele. É somente a Escritura que tem a capacidade única, exclusiva. Quando eu comecei a entender isso, pelo amor de Deus, eu disse, rapaz, eu entendi, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Isso não é uma declaração exclusivista, arrogante, barata, de graça, não, pessoal. Quando eu comecei a entender isso, que não tem como você escapar de você mesmo se não for pela Escritura e o próprio Cristo, o fim é o você mesmo. Deixa eu colocar de outra maneira. Jesus falou isso porque é uma necessidade inevitavelmente lógica. Não é uma questão de arrogância, é porque não tem outro meio. Logicamente pensando, porque sempre que você vai tentar fugir de você mesmo, você vai esbarrar no seu orgulho. E não vai conseguir colocar Deus no centro. É impressionante isso. Como Deus fez. Somente a Escritura pode corrigir assim. Você realmente amar a Deus e obedecer a sua lei para glorificá-lo e ter Ele como seu tesouro maior nesse mundo. Mas Ele faz mais. Não apenas corrige depois disso. Ele educa na justiça. O que é educar na justiça? É ter disciplina na justiça. Ou seja, que você continue nos trilhos e não saia. Não apenas muda, corrige e deixa. Agora deixa lá, o Tiago faz o que. Não, ela comigo, ela faz com que eu permaneça até o fim, perseverante. Me dá hábitos e práticas de vida que realmente honram e glorificam o meu Deus. Que eu continuo adorando Ele com toda a minha vida.
Ao invés de usar Deus para adorar outras coisas, não, ele faz com que eu use todas as coisas desse mundo para adorar ele. E só a Bíblia pode fazer isso. Consegue perceber esses passos, esses 4 passos? São os ingredientes para mudança e fidelidade. As Escrituras nos ensinam a primeira lição, que ensina, depois mostra a nossa falha, joga a gente na lona, depois nos levanta, nos corrige e mantém a gente com Ele. Nos fala como devemos adorar a Deus, nos fala como devemos deixar de adorar outras coisas, nos faz adoradores dele e nos faz discípulos dele para viver com ele para sempre. Consegue provar e ver isso? Onde tudo mais leva você para a coisa mais longe da coisa mais importante desse mundo, a Escritura traz você para perto dele, para aquilo que é mais importante no mundo, que é o próprio Deus. Quando tudo é efêmero e apenas uma pegada na praia, onde o mar vem e apaga aquela pegada e leva embora. As Escrituras nos apontam para aquilo que é eterno, aquilo que é mais importante para a sua vida, o próprio Deus. Tem algo mais lucrativo, mais proveitoso do que isso? Não há. Simplesmente não há. Então provai e vede o poder das Escrituras e provai e vede o proveito dela. E por último, provai e vede o propósito das Escrituras. Provai e vede o propósito das Escrituras. Que propósito é esse? Versículo 17, olha que coisa linda. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que? Esse a fim de que é essencial. É uma proposição de finalidade, de propósito. Por isso que ele colocou isso. Tem um fim aí. Qual é o fim da Bíblia? A fim de que o homem de Deus, veja que é um homem de Deus, está falando aí para Timóteo, e aí inclui aí todos aqueles que foram salvos, alcançados, todos vocês, homem, mulher, jovem, velhos, crianças, adolescentes, salvos por Cristo como homens e mulheres de Deus, para esses que são a verdadeira igreja de Deus, a fim de que esses que são de Deus sejam o quê? Perfeito, e para por aí, perfeito. A palavra perfeito aí já conota isso. É onde está a ideia de suficiência. Aquele que é qualificado suficientemente, ou você pode até ter alguns outros léxicos que dizem isso, completamente. São qualificados completamente para cumprir toda a exigência que for precisa. E ainda mais enfático, e repete, e perfeitamente, não apenas equipado, mas habilitado. E a palavra aí de novo, perfeitamente, é de suficientemente, completamente, e muito boa tradução, perfeitamente, a ideia de completude, habilitado. Então esse homem de Deus, mulher de Deus, pela Escritura, a Escritura tem a finalidade de tornar esse homem e essa mulher completamente equipado ou equipada e completamente habilitado ou habilitada. Para quê? Para as poucas boas obras? É isso que o texto diz? Para algumas poucas boas obras. Vamos botar, para muitas boas obras. Não, a linguagem do apóstolo Paulo é universal, é para toda boa obra. É impressionante isso, porque ele poderia ser algumas, certas. Aquelas que são da igreja, aquelas que você faz no culto. Então ele diz, para toda boa obra. Isso significa que a Bíblia é suficiente para tudo. Por exemplo, deixa eu lá dar a ilustração. Você tem um clube de futebol, onde você quer colocar o seu filho. E nesse clube de futebol, você tem suficientemente coisas para equipar o seu filho a fim de que ele tenha a prática futebolística completa.
de toda a prática futebolística, ele vai ter tudo aquilo que é necessário para equipá-lo. Chuteira, caneleira, campo de futebol, a trave, tudo que você possa imaginar, ele vai ter tudo lá, de forma completa para equipá-lo. Mas não apenas isso. Não apenas vai equipá-lo completamente, mas vai habilitá-lo completamente. Vai ensinar ele como chutar, a como defender, a como passar, a como cobrar uma falta. O cara vai ser habilitado completamente por esse clube de futebol. Se você tem um clube de futebol assim, você precisa de outro? Óbvio que não, ele é suficiente. E aí você começa a perceber que a Bíblia não é um livro-texto. A Bíblia é o livro-texto, onde todos os outros livros dependem. É isso que está sendo ensinado aí. A Bíblia equipa você e treina você para toda boa obra. Então deixa eu fazer algumas perguntas para você entender isso. Fazer ciência pode ser uma boa obra? Pois a Bíblia equipa você para isso. Fazer política, ser político pode ser uma boa obra, apesar da dificuldade? Pode, pois a Bíblia equipa você para isso. Ser matemático, fazer matemática, pode ser uma boa obra? Então a Bíblia equipa você para ser um bom matemático. Para ser um advogado pode ser uma boa obra, ser professor, ser doutor, ser enfermeira, fisioterapeuta, dona de casa, qualquer coisa que seja boa obra. A Bíblia equipa você para tudo. Ela equipa você para relacionamentos, para as crianças, para o trabalho, para o dinheiro, para a recreação, para a ciência, para tudo. E o que é interessante, não sou eu que digo isso. É Paulo que está dizendo isso e alguns outros mais. Como a estrela d'alva da reforma, John Wycliffe, diz o seguinte: toda lei, toda filosofia, toda lógica e toda ética estão nas Sagradas Escrituras. Na Sagrada Escritura está toda a verdade. Todo cristão deve estudar esse livro porque é a completa verdade. É na Bíblia que nós temos o monopólio da verdade. Ela carrega em si um monopólio da verdade. Lutero disse algo parecido. Olha o que Lutero vai dizer: a Escritura apenas é a fonte de toda a sabedoria. A Escritura apenas deve permanecer como juiz e mestre de todos os livros. Quem não consulta a Escritura não saberá de coisa alguma. Nada, exceto as palavras divinas, devem ser os primeiros princípios dos cristãos. Todas as palavras humanas são conclusões tiradas delas e devem ser trazidas de volta para elas e aprovadas por elas. Pessoal, isso não é à toa que depois da Reforma Protestante você vai entender que as grandes universidades, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, foram forjadas e fundadas baseados, começados com teologia. Com isso aqui, ó. Harvard, Yale, Oxford, pode ir atrás. Quem entendia-se que a Bíblia é o fundamento de todas as outras ciências. É ela que dá a cosmovisão, a visão de tudo mais. E isso que nós temos que ter em mente, sabe? Nós, como pastores, como eu, não tem como alcançar o mundo sozinho aqui num púlpito. É preciso você que é médico, você que é advogado, você que aspira a ser empresário, você que aspira a ser dona de casa, você que aspira a ser até gari, sei lá, seja o que for. Tudo é vocação de Deus e tudo tem que passar pelo crivo. Sabe qual é um dos problemas? É que na nossa área de talento e de trabalho, nós esquecemos da Bíblia, mas aí precisamos de homens e mulheres que estudam ao seu assunto à luz das Escrituras também. Isso não significa, por exemplo, que você estuda computação e vai lá trazer, rapaz, como é que faz um computador? Vou ler a Bíblia. Isso é muito... Que é isso? Não é isso que estamos falando aqui. O que eu estou falando aqui é que a parte filosófica e a ideia de tornar o conhecimento possível de qualquer outra coisa, você tem que partir da Bíblia. E o propósito pelo qual você está fazendo aquilo. Eu tenho, se você quiser, a gente pode conversar em particular para mostrar, por exemplo, uma das coisas que é necessária para se fazer ciência empírica é você pressupor o seguinte princípio: a uniformidade da natureza.
que a natureza ela age de forma regular, uniforme, que o sol que nasceu hoje vai se pôr porque aconteceu a mesma coisa ontem. Que as coisas não mudam assim, e por isso você pressupõe essa verdade, que o passado vai ser igual ao futuro. Isso é uma coisa básica. A pergunta é de $1 trilhão. Quem te garante que o futuro vai ser igual ao passado amanhã? Alguém já viu o futuro? Um ateu não tem como responder essa pergunta. Não é interessante? Ele sempre vai ter um argumento circular. Ele vai depender do passado, de novo, uniforme, para provar que vai ser uniforme. É sempre voltando para o mesmo ponto. É somente nas Escrituras que você tem a promessa. Por exemplo, depois do dilúvio, que Deus disse que as estações vão permanecer iguais. O inverno, o verão. Lembra disso? O outono. É somente nas Escrituras se vai dizer que em Cristo, nele, tudo o quê? Subsiste. Tudo faz sentido e tem uma ordem. Como diz lá em Hebreus, é em Cristo que ele sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. E isso que produziu a ciência moderna foi essa filosofia por trás de todo o conhecimento de tecnologia e coisas desse mundo. Depois eu queria dizer para vocês, estudem, por exemplo, o cientista Maxwell, que você tem que agradecer ele, sua internet, seu celular, sua televisão, por causa desse cientista. Sabe como é que ele descobriu a grande descoberta dele, que até Einstein elogia ele, o escocês presbiteriano? A Trindade. Depois você dá uma pesquisadazinha. Espetáculo! É nesse sentido que eu estou falando. Quem sabe daqui orarmos para termos mais universidades presbiterianas, colégios presbiterianos, aqui em Salvador, em outros cantos do Brasil, com essa mentalidade. Precisamos ter essa visão holística, de que a Bíblia abarca todas as áreas da vida, ela é suficiente para tudo. É como se C.S. Lewis uma vez falou, eu acho essa frase dele resume muito bem o que eu estou dizendo. Ele disse, eu acredito que Deus existe, e eu vou dizer que a Escritura é verdadeira, não apenas porque eu vejo, é como eu vejo, não é apenas porque eu vejo o sol, que eu creio que o sol existe, que ele nasceu. Mas é não apenas isso, que eu vejo o sol, que ele nasceu, que ele existe, mas eu também sei que ele existe, porque através do sol eu vejo tudo mais. Quando você começa a enxergar o mundo com os óculos das Escrituras, sendo ela suficiente para toda a área da vida. Você não apenas se enxerga que ela é auto-autenticadora. Por ela mesma, como ele vou querer mostrar isso aqui no acampamento. Como ela é linda por si mesma. Não precisa de homens para autenticá-la. Ela é autossuficiente, auto-autenticadora. Mas que através da Bíblia, tudo se encaixa. Eu consigo enxergar tudo mais. É lindo demais. A Bíblia é inigualável. Como é que não podemos dar o valor devido? Mas eu queria terminar não desse jeito. Não, desse jeito não. De jeito nenhum. Você nunca vai provar e ver a beleza e a grandeza das Escrituras pelo seu próprio esforço. Não vai. Ao menos que você prove e veja a beleza do Salvador desta Escritura. Você nunca irá ver a grandeza das Escrituras, ao menos que você veja a beleza e a grandeza do Evangelho como pré-condição para a sua salvação. De outro modo, você não vai enxergar a grandeza e a beleza das Escrituras. Por que eu digo isso? Veja o versículo de número 15, de 2 Timóteo 3. Olha isso aí. Você entendeu o que eu disse? Se você não enxergar a grandeza e a beleza do Evangelho e do Salvador dessa Escritura, não tem como você enxergar a beleza e a grandeza dessa Escritura. Veja o versículo 15. Desde a infância, Timóteo, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te, e a minha ênfase é essa, sábio para a salvação. Sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus.
Ao menos que você prove e veja o evangelho, que o evangelho ele é autoritativo, que ele é poderoso, que ele é proveitoso, que ele tem um propósito, que ele é suficiente para a sua salvação, você nunca verá que a Bíblia é toda autoritativa, toda proveitosa e toda suficiente. E aí, para terminar, não viaje, não sonhe agora, não se disperse. Você consegue perceber que o nosso e o seu coração não é sábio para a salvação, como diz aqui? A Escritura que tornou Timóteo sábio para a salvação. Você consegue perceber que o nosso coração natural não é sábio para a salvação? Eu queria concluir com isso. Porque eu vejo adolescentes, jovens, adultos, pessoas que estão na igreja, mas que os olhos não brilham ao ouvir a verdade da Escritura. Sabe por quê? Porque não são sábios para a salvação. E de que maneira eles não são sábios para a salvação? De que maneira o coração deles não são sábios para a salvação? Tem várias maneiras, mas deixa eu lhe dizer apenas uma como aplicação e a gente termina. Por isso que não consegue enxergar a grandeza disso aqui. E você que está me ouvindo hoje, que está talvez indiferente, mais uma palestra, mais um estudo, talvez uma coisa que eu nem gostei do que foi dito. Acorde, preste atenção agora. Veja como é que seu coração funciona. Deixa eu mostrar como o seu coração funciona. Primeiro você define para você mesmo um inferno. Não o verdadeiro inferno, a definição bíblica do que é inferno, de tormento eterno. Não, isso não é a definição que o seu coração faz. Você cria para você o seu próprio conceito de inferno. Por exemplo, para você inferno é ficar solteiro ou solteira. Para você inferno é ser gordo ou gorda. Para você ser inferno é ser horrível, ficar sozinho, ser pobre, ser estúpido, não ser apreciado, não ser reconhecido, não ter bebê, talvez um dia, não ter alguém para amar, não ter sucesso, não ter tempo livre, é o tempo todo trabalhando com responsabilidades. Para você inferno é não ter um bom casamento, é ter um péssimo de um cônjuge. Para você inferno é não ter amigos. E aí você pode preencher o seu inferno, como muitas pessoas dizem no Brasil. O inferno é aqui mesmo. Então você define para você um inferno que você não pode viver nele aqui. Um inferno que você tem que ser libertado, salvo dele aqui nesse mundo. E aí quando você define isso, você vai encontrar o quê? Você vai buscar o quê? Um falso salvador para salvar você desse falso inferno. Um falso Deus, um falso libertador. Então, se você é solteiro ou solteira, você precisa encontrar um amor, um namorado ou uma namorada, então vai se tornar o seu salvador da sua solidão. Se você não pode ter bebê, então você precisa de um bebê para tirar você do inferno de não ter bebê. Se você não tem amigos, então você precisa de um amigos para você salvar você de um inferno sem amigos. Se você está quebrado financeiramente, você precisa de dinheiro para resgatar você do inferno financeiro. Se você adora sucesso e fama, então o trabalho vai libertar você do inferno da insignificância. Se você adora prazer, conforto e entretenimento, então sexo, álcool, festas, carnaval, esportes, filmes, viagens vão livrar você do inferno do tédio. Se você adora, por exemplo, a aprovação dos seus pais, de amigos, do grupo, da tribo de você na universidade, seja o que for, então os aplausos, reconhecimento salvará você do inferno da rejeição. Então, uma vez que você consegue o que você deseja, então o falso salvador promete para você o quê? Satisfação, alegria, dignidade, senso de completude. E aí esse falso salvador tira você de um falso inferno e coloca você num falso céu. E aí você começa a adorar esse salvador criado.
Você começa a adorar a sua família, porque não ter família é inferno. Você começa a adorar o trabalho, o ministério, ou seja, qual seja sua área de trabalho, porque pobreza e insignificância é o seu inferno. Você começa a adorar amizades, porque solidão é inferno. Você começa a adorar seu namorado ou namorada, porque ficar solteiro é inferno. Você começa a fazer essas coisas e o seu falso salvador começa a ter autoridade sobre você. Você começa a tomar suas decisões à luz desse salvador, em todas as áreas de sua vida, como autoridade última e final. Você é capaz de terminar um casamento por conta dessa autoridade. Você é capaz de desprezar os seus filhos por conta dessa autoridade. Mas isso é o quê? Não é sábio! Isso é estupidez! Isso é insensatez! Você sabe por que é insensatez? Porque tudo isso que eu acabei de demonstrar, que essa é a nossa vida, seja real. Você professa isso na sua igreja, glorifica dizendo que é Jesus como seu rei, mas essas outras coisas é que esse é o seu salvador funcional. O seu salvador do dia a dia. São essas coisas que eu acabei de dizer. Você tirar você do inferno falso para trazer você num céu mentiroso. Aí você vai ser realizado. Aí você vai ser feliz. Mas todos esses tipos de salvação, sabe por que são estúpidos? Porque todos são baseados em boas obras. Todos são baseados em autojustiça. É não? Você pode ser um ateu. Essa é a sua filosofia de vida. Salvação por obras. O que é interessantíssimo é isso. Ah, não? Presta atenção. Ah, se eu fosse mais bonito. Ah, se eu fosse mais magro. Ah, se eu fosse mais inteligente. Ah, se eu fosse mais rico. Ah, se eu fosse mais esperto, mais importante, mais respeitado, mais diferente, mais popular, mais talentoso, mais amável, mais capaz, mais atraente. Então tudo que você tem que fazer é trabalhar mais duro. Fazer por onde? Para conseguir essas coisas que você tanto deseja, não é? Ah, se eu estudar mais para passar naquele concurso. Ah, se eu comer menos, se eu me exercitar mais, se eu trabalhar mais duro, se eu tentar mais, aí eu vou chegar lá e aí eu vou ser salvo. É isso a teologia da prosperidade que tá, a gente queima a galera lá fora, mas estamos lá aqui dentro da igreja presbiteriana camuflado do mesmo jeito. Pelo menos eles são honestos em dizer isso. Mas nós dentro estamos lá, guardadinho, exatamente as nossas confusões, os nossos conflitos, é por conta disso. Mas isso é doentio, consegue perceber? É estupidez, não é sábio. Você define para você um inferno, você escolhe para você um salvador, você trabalha feito doido para se adorar esse falso salvador e ser livre desse inferno que você criou, e aí duas coisas acontecem. Sabe quais são as duas coisas? Você tentou. Talvez, por exemplo, você é um tenista e o seu céu é ser considerado como o melhor tenista. Melhor que o Federer. O cara tem que treinar feito doido. Esse é o meu céu. Só chegar lá. E se chegar, sabe o que vai produzir? Orgulho e arrogância. Mas aí, vamos pensar de outra maneira. Que a maioria de nós aqui tentamos, fizemos por onde... Nós não conseguimos. Querendo ser rei, permaneceu escravo. Sabe qual é o resultado? E esse é o mal do século que dizem? Depressão e desespero. Mas nunca um contentamento real. Ou orgulho ou desespero. Nunca um contentamento real. Até aqueles que chegam lá não se satisfazem, tem que manter a mesma loucura que já cai. Mas a Escritura tem uma boa notícia para você. Eu quero terminar com isso. Ah, que linda notícia. Estamos cansados, não estamos não? De lutar e de vai por onde, e eu vou conseguir lá, e não sei o quê. Estamos mortos, cansados. Estamos levando chicotada do carrasco de Faraó. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você não é salvo pelas suas obras para agradar o seu falso Deus. Você é salvo pela palavra encarnada.
É pela obra dele, pela vida dele, pela vida dele, pela morte dele, pela ressurreição dele que você é salvo, não as suas. Por mais que intelectualmente você tenha isso lá na sua mente, na prática, lembre disso. A palavra eterna é que salva você da sua arrogância e do seu desespero. É a palavra que se tornou carne, que humilha você, porque você sabe que não pode agradar esse Deus maravilhoso por você mesmo. Você não consegue fazer por você mesmo nada. E essa palavra viva é que destrói o seu orgulho, mas ao mesmo tempo, essa palavra eterna lhe dá coragem e confiança. Ela lhe humilha, olha que coisa linda. Ela não deixa você arrogante, humilha porque você sabe que não consegue fazer nada. Que você é falido. Mas ao mesmo tempo não deixa você na lona, ao mesmo tempo leva você para os céus dos céus, porque você é a pessoa mais amada, apesar de quem você é. É o próprio Deus dizendo, eu te amo com um amor eterno. E com benignidade eu te atraí. Eu te amo tanto que eu fui capaz de deixar e abandonar o meu próprio filho por você. Isso leva você lá para os céus dos céus, de coragem, confiança. E vamos botar isso, não autoestima, mas estima do próprio Deus. Porque você é amado e aceito e recebido por Deus, não por meio da sua performance, mas através da performance de Cristo. Você tem tudo. Já imaginou, nós reinaremos com Ele, sentaremos no mesmo trono com Ele, somos co-herdeiros com Cristo. De graça. Aí sabe o que isso acontece? Veja que equilíbrio. Aí quando você entende que Ele fez isso por você, sem você merecer, Ele deu tudo. Aí você pode ter filhos, cônjuge, amigos, trabalho, tudo. Não para ser salvo, mas porque já foi salvo e quer ter tudo isso não para você ser feliz, mas porque já é feliz para glorificar o nome dEle. Aí você vai ser realmente o melhor pai, o melhor filho, o melhor marido, uma melhor esposa, o melhor empregado, o melhor patrão. Que você vai ter o alvo correto de usar essas coisas de forma sábia para a glória dele. E ser livre dessas coisas e não escravo delas. Porque sua felicidade, sua realização, sua sabedoria, seu prazer não estão nelas em última análise. Que mesmo que você perca tudo, vai doer. Mas você não vai se desesperar, porque você já tem tudo, que é o próprio Deus em Cristo Jesus. Consegue enxergar? Consegue ver? Consegue provar? Não apenas ver intelectualmente, provar como você prova o mel. É o que Jonathan Edwards dizia. Uma coisa é você dizer que o mel é doce. Intelectualmente dizer por isso. Outra coisa é você botar o mel na boca. E sentir o gosto. Consegue provar isso agora, nesse momento? É nesse momento que você tem que adorar a palavra de Deus. A palavra de Deus Pai, a palavra de Deus Filho e do Espírito. É agora, sentado aí nessa cadeira. E dizer, magnificado seja o teu nome, porque não tem nada igual nesse mundo. Consegue provar que por causa do Evangelho, agora você está equipado para toda boa obra. Para ser mãe, para ser pai, para ser irmão, amigo, e qualquer profissão que você queira. Consegue enxergar como a Escritura lhe equipa para toda boa obra. Provai e vede a beleza e a grandeza das Escrituras. Ou melhor dizendo, provai e vede a grandeza e a beleza do Evangelho nessa Escritura. Seja bem-vindo ao acampamento, é o início. Vamos ter outras. Vamos ver mais. Vamos pedir mais. Essa é a introdução.
Vamos pedir para que Deus nos dê olhos para ver e língua para sentir a doçura do nosso Evangelho. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse Evangelho bendito. E que privilégio passarmos dias só para estudá-lo, só para ver a tua palavra. Por que somos assim, Senhor Deus? Por que o nosso coração impede de ver o óbvio? Oh, se não fosse o nosso pecado, Senhor Deus, seria o óbvio de ver a magnitude. Dá nos olhos dos anjos. Os anjos, eles enxergam. Tem séculos e séculos de existência e não cansam de olhar para o Evangelho e ficarem maravilhados, como lá diz Pedro, capítulo 1. Algo que não é nem para eles. Não foi nem para eles. Mas os nossos interesses, nosso coração tão arraigado nesse mundo, nós não conseguimos focar naquilo que é mais belo. Temos que gritar como o apóstolo Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ó Senhor Deus, mas graças ao teu Espírito Santo, que consegue fazer o impossível, de penetrar essa carcaça dura, difícil de penetrar. Ele vai lá dentro e divide aquilo que é indivisível. Ele consegue fazer algo que é milagroso, que não tem nada mais, algo mais milagroso do que isso. Então eu te peço pelo jovem que está me escutando aqui, que ainda permanece duro, que a tua palavra, não apenas aqui nesse acampamento, mas na igreja presbiteriana da Herança Reformada, para onde ele vai, onde as marteladas da tua palavra venham sem cessar e quebrar essa rocha que é o coração dele. Ele sabe que eu estou falando é dele mesmo, ou dela mesmo. Que teu Espírito Santo faça isso, para a glória do teu nome. Obrigado pelo Evangelho e pela tua palavra. No nome de Jesus, que assim oramos. Amém. Ah, não esquece não de cooperar com o canal se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.